Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu estou trazendo o Evangelho de Marcos à luz da doutrina espírita. Nós estamos vendo o capítulo 2, nós vamos ver os versículos de 23 a 29, cujo título é Discussão sobre o Sábado. Vamos primeiro contextualizar. Por que se discute sobre o sábado, né? Porque vamos primeiro entender como é que se contava o tempo na época de Jesus. Antes disso, Jesus era judeu e ele deveria seguir os preceitos da sua religião. E um dos preceitos mais importantes era guardar o dia de sábado. Mas ele não começava no sábado, ele começava do anoitecer da sexta-feira e durava até o entardecer, o anoitecer do sábado. Durante esse dia, a pessoa não poderia exercer nenhuma atividade ligada a atividades materiais. Por quê? Porque era um dia dedicado a Deus. Isso é muito bom, você separar um dia da semana para se dedicar ao seu relacionamento com Deus. Porque qualquer relacionamento necessita dedicação. Casamento, você precisa se dedicar a essa sociedade que você constituiu com o seu cônjuge. Você precisa ter tempo, esforço, dedicação, empenho. Eu falo brincando, se a gente vai montar uma sociedade, né? Eu quero vender sorvete e o meu sócio resolve que ele quer vender skate. Não vai dar certo, porque cada um está almejando coisas diferentes na sociedade. Então, num casamento precisa ter objetivos em comum. Vamos voltar, né? No dia de sábado não era permitido nenhuma atividade material, nenhum trabalho. E essa era a lei de Moisés, que trouxe no Decálogo, que são as 10 leis que Deus deu ao povo judeu. Só que os fariseus, eles adoravam, né? Gostavam pra caramba de regra e de lei. Então eles começaram, não pode fazer nada no sábado. Então vamos começar. Bom, eu posso somente me afastar 1 quilômetro da minha casa. Não posso 1,5 quilômetros. Da onde surgiu isso? Da cabecinha deles. Eu tenho que ir até a sinagoga orar, mas a sinagoga tem que ficar a tantos passos da minha casa, senão eu não posso ir. Ou seja, uma coisa bacana que foi feita, que é separar um dia para que as pessoas não trabalhassem e se dedicassem ao relacionamento com Deus, virou regras a serem cumpridas. E era uma loucura, porque quem que dá conta de conseguir obedecer a todas essas regras? Vamos lá. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. A gente precisa entender como é que era a vida naquela época. Não tinha estrada, não tinha ônibus, não tinha nada. As pessoas andavam a pé para se deslocarem de um local até outro. Então, como que elas tinham algumas poucas estradas e os caminhos entre uma plantação e outra as pessoas usavam para andarem. E os discípulos de Jesus estavam com fome, foram lá e pegaram um cereal qualquer, que eu não sei qual, e estavam comendo. As leis, né, de Moisés permitiam que houvesse a colheita, mas nossa, que absurdo! Eles pegaram e colheram da lavoura de alguém lá e roubaram esse cereal. Não, era permitido que houvesse a colheita porque as pessoas viviam do que elas plantavam. E se elas estavam com fome, Moisés fez uma lei de que eles poderiam se alimentar dessas espigas e comerem. Não tinha problema, isso era permitido. Os fariseus lhe perguntaram:
por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado? E a gente imagina, né? Os fariseus ficavam lá olhando. O que Jesus fazia? Eles aproveitavam e pimba, e queriam criticar. Mas tinha um detalhe. A punição para quem não respeitasse o sábado não era aí, ó, você vai ficar de joelho no milho. Não, era a morte por apedrejamento. Então, desde que Jesus apareceu, começou a pregar, esses fariseus, que eram os doutores da lei, que tinham poder religioso da época, eles viram que Jesus punha em xeque a autoridade deles, que não era uma autoridade constituída por Deus, era uma autoridade baseada em interesses políticos, econômicos. Então, eles queriam dar uma rasteira em Jesus de qualquer maneira. Oh, por que os seus discípulos, né, estão colhendo no sábado? Não pode, é proibido. E a lei dizia que se houvessem duas ou mais testemunhas, o testemunho delas era válido, porque também não ia dizer, olha, eu vi você pegando um milho lá e você tem que morrer. Não, tinha que ter duas ou mais testemunhas. E eles queriam botar Jesus numa fria. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras, do Torá e do livro dos profetas. Ele conhecia de fio a pavio e quando ele queria argumentar, esses fariseus não eram os doutores da lei, os sabidões, né, que sabiam de tudo, ele usava sempre como argumentação esses textos sagrados. Que texto que é? Do que ele está falando? Se nós pegarmos no Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel, o capítulo 21, os versículos de 1 a 7, vão contar uma história que eu vou resumir. Davi tinha sido ungido por Deus para ser o novo rei, e Saul era o rei daquela época. Mas Saul, a gente vai ver que ele passava por um processo de obsessão muito grande. Ele só se acalmava quando Davi tocava a harpa para ele. Era a energia que emanava dele e que afastava esses obsessores. Aí Davi estava lá quietinho, de boa, né, sendo obediente a Saul. Saul deu a louca nele, deu 5 minutos, ele resolveu mandar matar Davi. Davi, ó, perna para que te quero, até passar. Ele sabia que isso era um ciclo de obsessão muito grande e que Saul não era tão ruim assim de todo, ele ia melhorar. Então ele, ó, sumiu, né? Ele e os amigos saíram, porque se Saul pegasse o Davi, ia mandar matar. Aí Davi tá lá, né? Sebo nas canelas, saiu correndo e ele entra num templo. Ele tá com fome, ele precisa de uma espada para se defender e precisa comer. Ele vai e diz para o sacerdote: olha, eu tô com fome, me dá comida. O sacerdote fala: olha, eu só tenho 5 pães da proposição, que são pães sagrados. Nesse templo existiam 12 pães, um para cada tribo de Israel, e a cada semana esses pães eram trocados e somente os sacerdotes poderiam comer os pães antigos, que os novos ficavam lá durante uma semana. Aí o sacerdote falou: ah, tá bom, pode comer. Então Jesus fala assim: escuta, você esqueceu que Davi, que foi um grande rei, foi ungido por Deus para ser rei de Israel, ele comeu do que não era lícito, né? Que a lei dizia que não podia porque ele estava com fome. Ele quem? Davi entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Como assim? O sábado foi feito para o homem e não o homem.
Ele quis dizer o seguinte, gente, presta atenção. Nessa lei que vocês receberam de Deus, foi instituído um dia para que vocês se dedicassem a se relacionarem com Deus. Não quer dizer que vocês vão criar regras em cima de regras para que vocês fiquem cumprindo todas essas regras durante o sábado. Não é essa a finalidade. A finalidade é parem, não trabalhem, não façam nada, dediquem-se a Deus. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus falou, gente, ó, nada a ver, né? Eu sou o Senhor do sábado, o sábado existe para relacionamento com Deus, não é que tem que agora ficar cumprindo regra. Então a gente vai ver que às vezes a gente acaba se perdendo também em cumprir regras, em cumprir coisas e esquece da finalidade daquilo. O Espiritismo é interessante, ele sempre estimula a gente a pensar, a questionar, a rever os nossos conceitos e ficar pensando, poxa, por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Qual é a finalidade de tal coisa que acontece num centro espírita? A gente tem obrigação de questionar. Allan Kardec disse, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Então a gente tem que questionar, não é ser crica, chato, né? Mas se questionar, o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu sei, com o que eu penso, com o que eu falo? Tem que ter harmonia entre o que eu falo e o que eu faço. Então a gente tem que estar sempre se questionando. Os ensinamentos de Jesus são muito ricos e podem e devem ser aplicados na nossa vida. Por quê? Porque aí eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. Vou aproveitar e pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem a notificação, compartilhem, comentem, deem sugestões. A gente vai sempre trocando ideias e energias. Até a próxima. Muito obrigada.